Nesse vídeo eu vou falar sobre a febre tifoide. A febre tifoide é uma doença infecciosa causada por uma bactéria gram-negativa entérica chamada Salmonella typhi. Então, febre tifoide, doença infecciosa causada por uma bactéria gram-negativa entérica chamada Salmonella typhi. As salmonelas são bastonetes anaeróbios facultativos que se movimentam por meio de flagelos que são distribuídos por toda a superfície da bactéria. Por ser um gram-negativo, a salmonela ela tem também lipopolissacarídeos na sua parede celular e esses lipopolissacarídeos eles contêm o antígeno O, que é um dos mais importantes fatores antigênicos dessa bactéria. Nos flagelos dessa bactéria, nós também temos o outro antígeno, que é o antígeno H. Então, nós temos o antígeno O, que fica na parede celular, e o antígeno H, que fica nos flagelos. Os antígenos O e antígenos H determinam o sorogrupo da salmonela, que nós temos o sorogrupo A, B ou C. Nós ainda temos um outro antígeno, o antígeno VI, que também está presente na Salmonella paratyphi. Então, o antígeno VI ele está presente tanto na Salmonella typhi como na Salmonella paratyphi. A Salmonella paratyphi, ela causa uma doença que é muito parecida com a febre tifoide, que é chamada de febre paratifoide. A febre tifoide é uma doença cosmopolita que tem uma relação muito estreita com as condições de saneamento básico e higiene. Então, é uma doença que se relaciona a más condições de saneamento básico e higiene. Os seres humanos são os únicos reservatórios para a Salmonella typhi e para a Salmonella paratyphi, tipos A, B e C. A transmissão da doença é oral-fecal. 3 a 4% dos pacientes com febre tifoide, eles tornam-se portadores crônicos e esses indivíduos, eles eliminam o bacilo pelas fezes e urina, sendo fontes de infecção. Então, a contaminação é oral-fecal. Então, é quando o indivíduo ele consome água ou alimento contaminado. De onde que vem essa bactéria? Geralmente é dos indivíduos que se tornaram portadores crônicos. Eles tiveram doença, se tornaram portadores crônicos e eles eliminam essa bactéria pelas fezes e pela urina. Essa urina e essas fezes contaminadas contaminam alimentos e água. E uma vez que esses alimentos e essa água contaminada é ingerida por um indivíduo, esse indivíduo se contamina e evolui com a febre tifoide. Uma outra forma de contaminação é por meio da mão contaminada. Então, o indivíduo que tem a mão, o indivíduo doente, que está com a mão contaminada, nos casos em que a gente tem más condições de higiene, e ele entra em contato com outra pessoa, tendo contato com a mão ou com a boca de outra pessoa, e essa outra pessoa ela vai deglutir essa bactéria, podendo ter a doença. Então, a porta de entrada da bactéria é o trato gastrointestinal. Esse bacilo ele passa pelo estômago. Algumas bactérias elas acabam morrendo durante essa passagem por causa do pH ácido do estômago. E uma vez que essa bactéria ela passa pelo estômago, lá no ilho elas se aderem às células M das placas de Peyer. Então foram ingeridas, passou pelo estômago e chegaram ao ilho. Lá no ilho essas bactérias se aderem às células M da placa de Peyer, penetram nas placas de Peyer, atingindo o tecido linfóide local, lá no ilho. Lá no tecido linfóide, essas células, essas bactérias, elas são internalizadas pelos macrófagos e pelos linfócitos que estão no tecido linfóide do intestino.
Essa bactéria ela vai se proliferar, ela vai se multiplicar lá na placa de Peyer e nesses linfonodos mesentéricos. E no interior dos monócitos, essas bactérias elas circulam na circulação linfática e sanguínea. Então, a partir do intestino, placas de Peyer, sistema linfático do intestino, elas são internalizadas por macrófagos, monócitos e linfócitos, e dentro dos linfócitos elas são distribuídas, elas são transportadas no organismo pela circulação linfática e pela circulação sanguínea. Essa é a fase de bacteremia, ou seja, a bactéria ela está sendo transportada no sistema circulatório. Nesse momento, quando ela está no monócito e está circulando no organismo, essa bactéria ela se dissemina por vários órgãos e sistemas, se dirigindo principalmente por sistema retículo endotelial, como fígado, baço e medula óssea, e já que esses locais são ricos em macrófagos. Então a bactéria chega lá no intestino, ela se prolifera, se dissemina, se multiplica nas placas de Peyer no sistema linfóide, circula no organismo e vai para vários locais, se disseminando para vários órgãos e sistemas e se dirigindo principalmente para o sistema retículo endotelial, fígado, baço e medula óssea. Isso é muito importante entender, por quê? Porque no diagnóstico definitivo a gente tem que isolar essa bactéria por cultura. E esses locais são importantes locais onde a gente pode colher material para a cultura. Então, a gente pode fazer mielocultura, hemocultura, cultura das fezes. Tá? Então, a bactéria ela vai se disseminar e vai se localizar no baço, fígado, medula. Então, é um paciente, por exemplo, que comumente tem hepatomegalia, esplenomegalia. Essa fase, né, no caso em que a gente tem a bactéria no sistema retículo endotelial, corresponde à segunda fase da doença. A primeira fase é a fase da bacteremia, né? Na fase da bacteremia, quando a bactéria ela está circulando no sangue, geralmente nesse momento a hemocultura é positiva, ela está positiva em 80% a 90% dos casos, e nessa primeira fase da bacteremia a coprocultura geralmente é negativa. Então, primeira fase, bactéria foi lá para o intestino, placas de Peyer, sistema linfóide, pelos monócitos é transportado pelo nosso sangue, então a gente tem a fase de bacteremia. Nessa fase de bacteremia, em 80% a 90% das vezes a hemocultura é positiva e geralmente a coprocultura é negativa. Lá no fígado, no baço e na medula, no sistema retículo endotelial, o bacilo ele se multiplica nos macrófagos desses locais. E esse processo inflamatório, né, que esse bacilo causa, esse processo ele vai ser persistente e vai se intensificando com o tempo. Então, nessa fase, onde a gente tem a bactéria no sistema retículo endotelial gerando o processo inflamatório intenso, corresponde à segunda e terceira semana da doença, em uma fase que a gente chama de fase hiperreativa. Nessa fase, há predomínio de mecanismos imunoinflamatórios, onde a gente tem, né, uma grande produção de citocinas inflamatórias. Nessa fase, pelo fato da bactéria estar causando o processo inflamatório no sistema retículo endotelial, a gente pode ter hepatoesplenomegalia, e nessa fase a hemocultura ela já não é tão positiva como na fase de bacteremia. Nessa segunda e terceira semana, geralmente a hemocultura é positiva em apenas 50% dos casos. Esses macrófagos infectados no sistema retículo endotelial, eles liberam grande quantidade de citocinas. Liberam então TNF-alfa, interleucina 1, e essas citocinas causam piora da febre e outros sintomas, como cefaleia, delírio, torpor e coma. É importante falar também um pouco sobre da recirculação do bacilo.
Então o bacilo, ao atingir o fígado, ele é eliminado pelas vias biliares e ele se concentra muito na vesícula biliar. Então a gente tem uma intensa proliferação bacteriana na vesícula biliar. Então esse bacilo, ele é eliminado pelas fezes. Ao chegar no ilho, esses bacilos eles são reabsorvidos, aumentando a quantidade de bacilos nas placas de Peyer e no sistema linfóide do intestino. Então agora eu vou falar um pouquinho sobre as manifestações clínicas da febre tifoide. Primeiro, o período de incubação, que é de 5 a 30 dias, de 5 a 21 dias, tendo em média 10 a 14 dias. Na primeira fase, na fase de bacteremia, os sintomas mais comuns são febre, mal-estar. A febre geralmente é uma febre insidiosa, chegando a 39, 40 graus a partir do terceiro dia. Geralmente a gente tem um aumento progressivo da febre, que pode passar a ser uma febre contínua, que só passa com o uso do antitérmico, e assim que o antitérmico ele deixa de fazer efeito, a gente tem febre novamente. A febre ela pode ocorrer em qualquer horário e, como eu já disse, ela recomeça assim que termina o efeito do antitérmico. Na doença de Paget, a gente pode ter o sinal de Faget. É um achado típico da febre tifoide, mas não acontece só na febre tifoide. O sinal de Faget ocorre em 20% dos casos e ele se caracteriza por uma dissociação pulso-temperatura. Ou seja, o indivíduo ele tem febre sem taquicardia. Então, toda pessoa, quando ela tem febre, a gente espera encontrar um aumento da frequência cardíaca. Quando o paciente ele tem febre tifoide e ele tem o sinal de Faget, ele tem febre sem aumento da frequência cardíaca. Nessa primeira semana, nessa primeira fase, os indivíduos eles podem ter também cefaleia, astenia, hiporexia, tosse, dor de garganta e constipação. Então, a primeira fase, primeira semana, o achado talvez característico é a febre. Febre contínua, que ela retorna assim que acaba o efeito do antitérmico. A fase 2, ela corresponde à segunda e terceira semanas de doença. Ela se caracteriza ainda por uma febre alta sustentada. A gente tem uma piora da cefaleia, que passa a ser uma cefaleia contínua. O indivíduo ele pode evoluir com prostração e alteração do nível de consciência. A gente pode encontrar um indivíduo com bradipsiquismo, desorientação, delírio, torpor e coma. Então, esses achados neurológicos, eles ocorrem em 10 a 15% dos casos. Então, primeira fase, sintomas inespecíficos, febre. Segunda fase, febre alta sustentada, cefaleia, e o indivíduo pode evoluir com alteração do nível de consciência. Nessa segunda fase ainda, esse indivíduo ele pode piorar o seu estado geral, pode evoluir com desidratação, é comum a gente ter uma dor abdominal na fossa ilíaca direita, ele pode evoluir com diarreia e as fezes elas têm uma característica que a gente chama de fezes em sopa de ervilha. A partir da quarta semana a gente tem a fase 3, que é quando a gente tem, quando começa a reduzir a febre. Geralmente os outros sintomas eles vão melhorando progressivamente, mas esse tempo de recuperação pode ser muito longo. Por quê? Porque o paciente ele pode se encontrar nessa fase em mau estado geral. A gente pode encontrar o indivíduo desnutrido, com atrofia muscular e com sinais de imobilização prolongada. Em relação ao exame físico, quais são os achados que a gente pode encontrar? Esplenomegalia, isso ocorre em 55% dos casos. Hepatomegalia em 60% dos casos e exantema em 30% dos casos. E podemos ter ainda a língua com aspecto que a gente chama de língua saborosa. Então, hepatomegalia, 60% dos casos, esplenomegalia, 55% dos casos e exantema, 30% dos casos. O exantema, que ocorre em 30% dos casos, ele caracteristicamente se apresenta com pequenas manchas róseas, cor de salmão, com diâmetro de 0,5 a 1 centímetro. Geralmente essas lesões elas desaparecem à pressão.
se localizam principalmente no tronco e abdômen, e essas lesões, elas contêm o bacilo. Então, quando se faz a biópsia da lesão, pode-se colher material dessa biópsia e fazer a cultura para isolamento da Salmonella typhi. Geralmente esse exantema ele surge no final da primeira semana e desaparece 2 a 6 dias após o início. Então, o exantema, pequenas manchas róseas, cor de salmão, diâmetro de 0,5 a 1 centímetro, desaparecem a digitopressão, se localizam no tronco e abdômen. As lesões elas contêm o bacilo, então a gente pode usar material para fazer cultura e isolar a Salmonella typhi. E geralmente ela surge no final da primeira semana e tem duração e desaparece 2 a 6 dias depois. Em relação ao diagnóstico, a gente tem algumas alterações laboratoriais que são inespecíficas, elas não confirmam o diagnóstico. Então, esses indivíduos eles podem ter uma leucopenia, isso ocorre em 20% dos casos. Pode ocorrer também um desvio à esquerda e uma linfomonocitose relativa. Esses indivíduos podem ter também uma anemia normocítica normocrômica. Podem ter uma plaquetopenia. O VHS pode estar normal ou discretamente elevado. E podemos ter também um discreto aumento da CPK. As transaminases também podem estar elevadas. Geralmente, quando isso ocorre, elas vão se encontrar em níveis de 300 a 500. Na urina, nós podemos encontrar uma discreta proteinúria, uma piúria, cilindros granulosos e hialinos. E nós podemos ter também uma complicação que é rara, que é uma glomerulopatia por deposição de imunocomplexos. Então, essas alterações laboratoriais são inespecíficas, mas os pacientes com febre tifoide podem apresentar. O diagnóstico definitivo, ele é feito quando a gente isola a Salmonella typhi. Essa bactéria ela pode ser isolada do sangue, pela hemocultura, da medula óssea, mielocultura, das lesões de pele, das fezes e das secreções intestinais. Então, o exame mais utilizado nas fases iniciais é a hemocultura. Lembra que eu falei que na primeira semana a hemocultura ela chega a ser positiva em 90% dos casos e com o passar do tempo ela passa a ser menos positiva. Então, ela geralmente é positiva na primeira semana. A positividade ela vai se reduzindo com o tempo, sendo positiva em 40 a 50% dos casos no final da terceira semana. Então, um dos exames muito interessantes, um exame muito importante para fazer o diagnóstico da febre tifoide, para fazer o isolamento da salmonela, é a hemocultura. A mielocultura ela pode ser feita também, é o exame de maior sensibilidade e ele é positivo em 90% dos casos. E a mielocultura ela tem uma vantagem. Ela pode ser positiva após a primeira semana, mesmo com o uso do antibiótico. Então, às vezes, quando você começa o antibiótico, a hemocultura ela pode passar a ser negativa. Então, a mielocultura ela ainda é positiva uma semana, até mesmo com o uso do antibiótico. A coprocultura pode ser feita também. Ela geralmente é negativa na primeira semana. Ela é negativa em 60 a 70% dos casos na primeira semana. E a positividade máxima ela ocorre na terceira e quarta semana de doença, sendo positiva nesse período, terceira e quarta semanas, em 40 a 60% dos casos. Como eu já comentei, a gente pode fazer também cultura da biópsia da pele, colheu biópsia, pega o material e faz a cultura. Essa cultura pode ser positiva em 60% dos casos. E podemos fazer também a cultura das secreções intestinais. Tem uma sensibilidade de aproximadamente 60%. Nós temos também, podemos utilizar testes sorológicos. Esses testes, eles têm uma baixa acurácia. Dentre esses testes sorológicos, nós temos a reação de Widal. Ela faz a dosagem das aglutininas anti-O e aglutininas anti-H. E títulos maiores que 1/100 sugere a febre tifoide. É um exame que tem altas taxas de falso negativos
e falsos positivos. E esses falsos positivos, eles podem ser causados principalmente por reação cruzada com outras salmonelas e presença de positividade para o anti-H em indivíduos que já foram vacinados. Então eles foram vacinados e tem a presença do anti-H. Então quando você faz o teste, o teste vai detectar esse anti-H. E naqueles indivíduos também que tiveram infecção pela salmonela tiffi no passado. Então nesses casos a gente vai ter um falso positivo do teste sorológico. Tradicionalmente, a investigação é feita com hemocultura, mielocultura e cultura de secreções intestinais. Então, para fazer o diagnóstico definitivo da febre tifoide, lembrar sempre: hemocultura, mielocultura e cultura das secreções intestinais. Essa doença ela pode causar, ter complicações. A gente pode ter então a enterorragia, então sangramento intestinal. Isso ocorre em 3 a 10% dos casos. Então, aquela proliferação bacteriana que ocorre nas placas de Peyer, lá no tecido linfóide, pode causar lesão intestinal, pode causar até placas de necrose intestinal. Então, nós podemos ter enterorragia como complicação da febre tifoide. A enterorragia ela pode se apresentar com sangramento vivo nas fezes, o paciente pode evoluir com hipotensão, taquicardia, palidez, redução do hematócrito, e alguns indivíduos eles podem ter uma perda sanguínea subclínica, que pode ser detectado com sangue oculto nas fezes. Uma outra complicação mais grave é a perfuração intestinal, é a complicação mais grave da febre tifoide, ocorre em 3% dos casos, e o local mais acometido pela perfuração é no ilho, que é justamente onde a bactéria vai ser absorvida, onde a bactéria ela vai atuar entrando lá nas placas de Peyer. Os pacientes com perfuração intestinal, eles geralmente se apresentam com uma dor súbita e intensa na fossa ilíaca direita, que evolui para uma dor abdominal difusa. Esses indivíduos geralmente eles vão se apresentar com taquicardia, hipotensão e sinais de peritonite. E nesses casos geralmente a gente encontra uma leucocitose com desvio para a esquerda por causa da peritonite. O tratamento então é feito com antibiótico terapia. O cloranfenicol, principalmente aqui no Brasil, ele ainda é a droga de primeira escolha, principalmente pelo custo mais baixo, apesar de ser uma medicação que pode causar vários efeitos adversos. Mas o cloranfenicol é uma opção de tratamento. Ele é usado na dose de 50 mg por quilo por dia, a cada 6 horas, e vai ser usado até 15 dias após o último evento de febre. E geralmente é usado por no máximo 21 dias. A ampicilina é uma outra opção de tratamento, a dose é de 1.000 a 1.500 mg por dose, a cada 6 horas por dia, a cada 6 horas, por 14 dias. A amoxicilina, 3 gramas dia, a cada 8 horas, a posologia é a cada 8 horas, também usado por 14 dias. Sulfametoxazol trimetoprim também é uma outra opção, também usado por 14 dias. E alguns outros antibióticos, geralmente eles são reservados para quando a gente tem uma resistência bacteriana a esses primeiros antibióticos. Então a gente pode usar ciprofloxacina por 10 dias ou ceftriaxona. Esses medicamentos, ciprofloxacina e ceftriaxona, geralmente são os melhores medicamentos para indivíduos com HIV e AIDS. Um outro medicamento que pode ser usado é a dexametasona. Geralmente é indicado nos casos graves em que o paciente ele tem choque ou até alteração de nível de consciência. Geralmente a gente tem a dose de ataque, que é de 3 mg por quilo, acompanhada de uma dose de manutenção de 1 mg por quilo a cada 6 horas por 48 horas. A gente tem também a vacinação para a febre tifoide. Essa vacinação ela não possui alto poder imunogênico e a imunidade proporcionada é de curta duração. Ela só pode ser feita, a vacinação, a partir dos 5 anos de idade, e a dose de reforço geralmente é feita a cada 5 anos. Em casos de indivíduos que têm uma exposição contínua, essa vacinação pode ser feita a cada 2 anos. E quais seriam as indicações?
da vacinação. Então a gente vai fazer vacinação em indivíduos que vão viajar para locais de alta endemicidade e esses indivíduos que estarão expostos a água e alimentos suspeitos nesses locais. Então vou repetir. Indivíduos que vão viajar para locais de alta endemicidade e que estarão expostos a água e alimentos suspeitos. Então nesses indivíduos a gente vai fazer a vacina. Vamos fazer a vacina também em trabalhadores que entram em contato com esgoto e em pessoas que vivem em locais com incidência muito alta da doença. Então essas seriam as principais indicações para a gente fazer a vacinação para a febre tifoide. Então vamos fazer algumas questões. O agente etiológico responsável pela febre tifoide que provoca ulcerações no ilho distal e seco e, consequentemente, sangramento digestivo de difícil controle é Salmonella typhi. Então, a alternativa C. Na evolução da febre tifoide, o período de maior risco de perfuração intestinal e ou sangramento é terceira semana. Então, isso cai muito em prova. Então, qual é o período em que a gente tem maior prevalência das complicações? Terceira semana. A vacina contra a febre tifoide está indicada na seguinte situação: controle de surtos? Não. Casos de enchentes? Também não, até porque a enchente ela dilui o bacilo. Populações recrutas? Também não. Viajantes para a zona de alta endemicidade? Sim. Então, a alternativa D é a correta. A pesquisa da Salmonella typhi nas fezes está indicada na primeira semana da doença. Lembra que a coprocultura ela geralmente é negativa na primeira semana. A partir da primeira semana da doença? Não. A partir da segunda e até a quinta semana da doença? Sim. Então, a partir da segunda e terceira semana da doença é que a gente tem uma positividade maior para a coprocultura. Então, seria a indicação nesse período para fazer a cultura das fezes. Qual das alternativas abaixo é verdadeira com relação à febre tifoide? As hemoculturas são positivas na maioria dos pacientes durante as primeiras 2 semanas de doença? Sim. Então, a alternativa A já está correta. Então, em relação à febre tifoide, era isso que eu tinha para falar. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço, até mais.